Os persas foram povos de uma antiga civilização. Eles habitaram a uma região mesopotâmica, no planalto do Irã, próximo às margens do Golfo Pérsico. Descenderam de uma tribo nômade chamada Parsi, que migrou da Ásia Central para uma região no sul iraniano, aproximadamente em 1000 anos antes de Cristo. Os persas, durante o governo de Dário, tinham uma sociedade dividida em províncias. Os persas possuíam um amplo império. Eles permitiam que os povos que eram dominados por eles continuassem com seus costumes e religião. A exigência era que estes servissem ao exército e pegassem impostos. O legado do Império Persa se destaca com dois grandes reis e suas conquistas, sendo o império da antiguidade que mais governou um imenso território, destacando a organização dos reis, sendo o primeiro rei Ciro, conhecido como um rei benevolente e justo. Depois dele, o rei Dário, conhecido pela organização social e econômica, trazendo grandes feitos para seu povo. Os persas construíram grandes obras arquitetônicas e em seus palácios. Além de grandes, eram bastante luxuosos. Os mosaicos e as pinturas retratavam os feitos dos imperadores, assim como os dos deuses. Ainda hoje a cultura persa é famosa pelos belos tapetes persas, reconhecidos em todo o mundo. Dinheiro é igual a poder. Já ouvimos essa frase em algum lugar ou algo parecido com ela. Por exemplo, com dinheiro podemos tudo. E isso é um conceito que não muda desde o início das sociedades humanas. Então, podemos dizer que, se algo tem riquezas de grande valor, essa coisa com certeza dispõe de grande força. E é nesse ponto que o Império Persa entra. Eles tinham isso, sendo um dos motivos de terem sido um dos maiores impérios que já existiu. Mas dinheiro não cai do céu. E para esse enorme acúmulo de riquezas existia diversos fatores. Um deles estava ligado à sua geografia. O Irã encontra-se em uma região entre o Oriente Médio, a Ásia Central e o Cáucaso, um lugar de grande fluxo de pessoas e mercadorias, logo gerando um fluxo de riquezas. A vitória em diversos conflitos expandiu os territórios do império, e desses povos conquistados pelos persas cobravam-se impostos. Uma ótima jogada por parte desses povos, que detinham extensões grandes de seu território original. A sua infraestrutura também ajudou nesse acúmulo de riquezas. Estradas que interligavam todo o império também foram construídas, facilitando a circulação de mercadorias entre as regiões. A arquitetura persa, embora tenha desenvolvido identidade própria, teve influências dos gregos, egípcios, medos e assírios. Podemos destacar os templos religiosos utilizados para os cultos do zoroatrismo, que era a religião predominante entre os persas, e também para reuniões de caráter social. Os palácios eram suntuosos, apresentando grandes espaços internos decorados, pois serviam de moradia para os reis e suas famílias. Estes palácios eram sustentados por grandes colunas e capitais decorativos. Os persas também construíram grandes mausoléus, que eram espécies de tumbas construídas em homenagem aos reis e imperadores mortos. As cidades persas também merecem destaque não só pela sua arquitetura, mas também pelo desenvolvimento urbano que apresentaram. A grandiosidade das cidades persas pode ser atestada até hoje, através das ruínas de Pasargad, uma das principais cidades do Império Persa. As cidades persas de Susa e Pérsépolis também são exemplos de grandiosidade e alto nível de desenvolvimento de arquitetura urbana desta civilização. Sobre a escultura e a pintura persa. Os artistas persas esculpiram lindas esculturas usando ouro, prata e pedras decorativas. Estas peças eram encomendadas por reis e serviam para principalmente ornamentar os luxuosos palácios. Em alguns palácios, os imperadores ordenavam a produção de gigantes esculturas retratando o próprio imperador, numa forma de demonstrar todo o seu poder. Os relevos decorativos também estavam presentes nesse palácio, assim como as pinturas. Estes relevos e pinturas retratavam
principalmente aspectos sociais que mostravam a grandeza do império e do poder do imperador. Temas da vida cotidiana dos nobres, como, por exemplo, cerimônias religiosas dos persas, também apareciam nestas pinturas presentes no palácio. Outra temática muito presente nas pinturas, esculturas e relevos que decoravam os palácios eram as grandes vitórias e conquistas militares realizadas pelos imperadores persas. A cultura dos persas era formada pela religião do zoroatrismo, religião dualista. No campo arquitetônico havia grande influência dos povos da Mesopotâmia e egípcios, com grandes construções de palácios, fortalezas e templos. No zoroatrismo, a cultura persa, há duas forças que combatem constantemente, o bem contra o mal. Hormuz representa o bem e Ahriman o mal. O Império Persa realizou muitas conquistas territoriais no mundo antigo, mas tendia a respeitar a cultura dos povos locais como forma de evitar revoltas, o que gerava a obstrução da cultura estrangeira.